de áudio, de vídeo, por favor, interrompam em qualquer momento, tá? Então, dando, né, continuidade, aqui apresentando aqui a nossa apresentação, né, que é um tema que eu estou chamando, né, é um título de uma publicação minha com o professor Nelson Marques, que é Cronobiologia, uma multidisciplinaridade necessária, né, aqui para o programa de Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, aí da Universidade Federal de Pernambuco, um programa do qual eu tenho um carinho muito grande, né, já interagi com vários colegas aí do programa, né, conheço, né, alguns docentes, né, já acompanhei alguns trabalhos realizados aí no programa, né, e aí essa disciplina aqui, né, o professor Raul, né, criou a teoria epistemológica, que é a segunda vez que eu estou participando, né, participei o ano passado, esse ano, né, e eu espero, né, que vocês, né, para os pós-graduandos e outros que estejam, né, participando direto ou indiretamente aqui, né, possam, né, ter algum ganho em termos de conhecimento, né, sobre o fazer ciência, que é o que eu pretendo fazer hoje, né? Então, o que eu vou fazer nesse primeiro momento agora, que geralmente a gente faz, né, uma declaração de conflito, né, eu vou fazer aquilo que eu chamo uma declaração ideológica, né? Então, eu vou primeiro dizer que eu sou um materialista dialético, e assim que eu tenho feito, né, tenho construído a ciência, né, e é assim que eu construí esta minha apresentação, né? Então, isso, né, deixar isso já bastante claro, já desde o início, né? Então, quando eu falo, né, de cronobiologia, né, eu estou aqui nessa questão fazendo uma, um questionamento, né? Porque a cronobiologia, como uma disciplina, né, formal, ela é muito recente, né? Se nós olharmos, né, aqui a cronobiologia, eu vou aqui só ajeitar aqui o meu ponteiro. Então, a cronobiologia, né, ela é formalmente considerada como uma disciplina a partir aqui, né, de 1960, quando é realizado esse simpósio no Cold Spring Harbor, né, que é um grande instituto, né, de pesquisa nos Estados Unidos, MyMind, e que esse simpósio, que é o 15º, é chamado Biological Clock. Aqui nesse simpósio, basicamente, esta é uma foto, né, do simpósio, né, lá do próprio instituto, e aí é onde você tem a formalização, os historiadores da área de ciência colocam isso como um momento, né, da criação da disciplina cronobiologia em si. Mas o que a gente tem é que a primeira, né, relato histórico, né, de um ritmo biológico, ele é datado de 1729, que é esse texto, na verdade, é uma carta de um astrônomo francês chamado Desmarins, né, em que ele encaminha para a Academia de Ciências, né, de Paris, né, onde ele relata, né, um movimento das folhas da sensitiva. A sensitiva é uma planta que, inclusive, tem aqui no Nordeste do Brasil. Né, quando criança, a gente chamava de Maria vai com as outras, porque a gente bate, né, e ela fecha ou abre as folhas, né? E aí você vê que durante o dia as folhas estão abertas, durante a noite as folhas fecham. E o Desmarins, como um astrônomo, ele trabalhava no observatório, então era um ambiente mais ou menos fechado. Ele percebia que, embora tenha entrado pouca luz ali, ela continuava tendo os movimentos. E ele relata isso, né, para a academia e sugere, então, que provavelmente a planta deva ter algum mecanismo para promover, né, esse movimento, né, das folhas, independente de ter a presença da luz, né, e do escuro. Seja alguma coisa endógena, né, sem uma influência física externa, teria esse movimento. Então, seria o primeiro relato, né, disso.
E aí, assim, como é que você pode explicar esse atraso tão grande? Porque eu tenho, né, ou seja, em 1729 até 1960, né, há um tempo, né, bastante longo, né? Então, né, como, né, uma disciplina, né, que vai se formar só nos anos 60. A outra, qual é o futuro, né, da cronobiologia? Então, essas duas perguntas eu vou tentar responder para vocês, fazendo uma leitura, né, uma leitura, né, mais, né, pensando no aspecto, né, do qual eu posso dizer, né, do meu, né, olhar, né, mais, né, como um materialista, né, dialético. Então, assim, como é que eu posso explicar esse atraso? Né? Utilizando, então, o materialismo, pensando no materialismo histórico dialético, né, o que é que tem o materialismo? Ele vai pressupor que as relações sociais, as relações políticas, as relações econômicas, as relações de trabalho, né, de uma sociedade, elas são determinadas pela a produção material da vida. Né? Este é um princípio básico. Né? O segundo que é uma metodologia, o materialismo dialético, né, de análise, que parte da ideia de que todas as coisas ela tem uma contradição e elas estão em constante mudança. Né? Podemos dizer, né, que do nada é estático, né? Tudo está em mudança e nós vamos ver que essa expressão que tudo está, né, em mudança, ela é fundamental, inclusive, para a gente poder entender os fenômenos biológicos, né, ou os fenômenos da realidade. Né? Então, isso eu tenho mudança, se tem contradição, significa que eu tenho diversidade nos processos, né, e nos agentes, né, da realidade. E aí, então, pensando, fazendo após nessa minha apresentação breve, né, o meu roteiro da minha apresentação vai ser esse. Primeiro, eu vou introduzir um pouco a cronobiologia em si, de uma forma geral. Depois eu vou comentar alguns aspectos sobre uma questão fundamental na cronobiologia, que foi importante para o desenvolvimento, né, que é o que nós chamamos de relógio biológico. Quais são as contradições que surgem nas próprias pesquisas da cronobiologia? E, por fim, né, como é que esses achados da cronobiologia têm a ver com a nossa sociedade atual? Né? Se a gente tiver tempo, a gente chega até esse tópico. Eu fico à disposição de vocês, façam qualquer intervenção a qualquer momento. Esse é um roteiro, mas esse roteiro ele pode ser quebrado, ele pode ser parado. Tá? Fiquem à vontade para fazer qualquer intervenção. Então, falando em cronobiologia já no mundo hoje, ou no século XXI, qual uma implicação para a cronobiologia? Uma delas é esse ambiente, né? Este ambiente que a gente tem aqui desse lado, né, uma unidade de tratamento, né? Isso aqui é uma unidade mais ou menos, né, semi-intensiva de um hospital. Aqui a gente vê que é um ambiente escuro, um ambiente com a tonalidade mais para o cinza, mais para aquele amarelo escuro, né, sem janelas, equipamentos médicos, tá? E aqui eu tenho um outro ambiente totalmente diferente, claro, muita luz, uma ampla janela aqui, uma outra do outro lado, né? Então, veja, são dois ambientes diferentes. Este ambiente mais escuro, né, do qual, né, a gente tem uma sensação desagradável, era um ambiente típico da época quando eu fazia graduação em medicina, lá no século passado, ou melhor, lá no milênio passado, em que nós pensávamos, né, nós tínhamos a concepção de que quanto mais eu controlasse, né, o paciente, mais eu controlasse o ambiente onde o paciente estivesse, melhor eu tinha controle sobre o funcionamento e melhor eu tratava o paciente. Isto já não é mais aceitável, né? E hoje, né, a realidade é que os ambientes hospitalares eles simulam muito mais o ambiente real, a natureza, no sentido de claridade, de ruído e etc. Porque nós sabemos que nós, como organismo vivo, temos uma interação e dependemos dessa interação com eventos temporais que ocorrem, né, no ambiente. E quanto mais a gente tem esse contato, é melhor o funcionamento fisiológico e melhor para a nossa saúde. Mas
por que que isso, né, demorou tanto a gente compreender esse processo? Então, eu volto, né, para um conceito clássico, né, da fisiologia, o conceito da homeostasia. Esse conceito, né, a ideia dele é proposta pelo Claude Bernard. Ela foi fundamental para o surgimento da medicina científica. Ou seja, no século XIX, ao propor essas ideias, o Claude Bernard tirou a medicina, né, de uma condição cujo as suas bases era mais metafísica, era muito mais baseada, né, em suposições místicas, e passou a colocar a medicina, né, basicamente a fisiologia, ou seja, criando a fisiologia propriamente dito, né, e aí tornando a medicina como uma prática baseada na ciência. Que foi a ideia, né, o Claude Bernard, ele sai lá de Lyon, ele, na França, ele queria ser um pintor, um artista plástico. Ele sai de Lyon com os seus rabiscos, seus desenhos e suas pinturas debaixo do braço, vai para Paris, para a Escola de Belas Artes, e tenta entrar na Escola de Belas Artes. E quem o atende, o professor que vai fazer a avaliação dele, diz para ele: olha, filho, você não tem habilidade nenhuma como artista, vá escolher outra coisa. Ele sai da Escola de Belas Artes, chateado, e vai e ingressa na Escola de Medicina. E revoluciona, né, a medicina, criando a fisiologia. Então, o que o Claude Bernard faz, ele faz uma analogia com o que existia na biologia. Nós estamos falando isso no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, melhor dizendo. O Claude Bernard vai pensar o seguinte: olha, talvez se eu fizer uma analogia do corpo humano ou de um organismo, né, com o meio ambiente, né, talvez isso seja mais interessante. Então, em vez de eu falar meio ambiente, da natureza, eu vou falar meio interno. Cada organismo tem o seu meio interno. E esse meio interno ele precisa estar em equilíbrio. Então, ele cria esse conceito de meio interno e ele cria esse conceito de equilíbrio. Então, ele vai dizer: equilíbrio é igual a ser saudável, a saúde. Então, para o Claude Bernard, então, ele vai dizer que cada célula, né, cada tecido, cada órgão, cada sistema, né, tem a função de controlar, né, o meio interno, ou seja, são um mecanismo de controle para manter o equilíbrio do meio interno. O Claude Bernard, inclusive, usava o termo, né, que o meio interno era fixo. Então, perturbações no meio interno gerava respostas, né, no sentido de manter isso em equilíbrio. Então, o que nós precisávamos entender, né, experimentalmente é como, né, estes mecanismos de regulação para manter o meio interno. E quando esse mecanismo ele quebra, porque quando ele está disfuncional, eu estou no estado da doença. Então, o que eu preciso é aprender como é que corrige, porque assim eu consigo tratar a doença. Posteriormente, né, o Walter Cannon, já no século XX, né, em 1920, né, em Harvard, ele vai, né, cria essa ideia desse conceito de retroalimentação e propõe o termo, né, homeostasia, né, ou seja, homeo, né, de o que é equilíbrio, estasia de estático, ou seja, o equilíbrio estático. Então, a ideia é essa aqui, né? Todas as vezes que eu tenho um estímulo, neste diagrama aqui, eu tenho a ideia da retroalimentação, né, do controle homeostático. Quando eu tenho um estímulo, eu vou ter um receptor que vai detectar esse estímulo. Isso vai, então, ter uma via, né, aferente que vai levar esse sinal, essa informação até um sistema que integra. Esse sistema integrador, então, ele vai ter uma resposta atuando sobre um efetor que vai promover uma resposta. E essa resposta é um mecanismo de retroalimentação, geralmente de forma oposta. Por isso, aqui é uma retroalimentação negativa. Então, essa ideia foi importante, né? Então, isso surge, nesse diagrama aqui, a gente vê exatamente, né, como é que eu olharia isso, o estado da doença, né, e da saúde. Então, o organismo ele estaria, né, quando eu digo ele está em homeostase, ele está em equilíbrio. Essa era a ideia, né, do Walter Cannon, né? Então, essa ideia dele estaria me dizendo: estou em equilíbrio, né? E aí eu tenho mudanças externas e mudanças internas. Uma mudança externa que ocorre com todos nós no dia a dia, né, é, por exemplo, a alimentação. Nós temos níveis, né, de glicose
estáveis, né? Níveis de aminoácido, né? Ácidos gráficos estáveis, mas quando eu como, eu quebro isso totalmente. Eu tenho uma mudança externa. E isso vai gerar, né, uma mudança, né, interna, né, que vai quebrar o equilíbrio. Os níveis de glicose vão lá para cima. Né? Eu posso também ter uma mudança interna. Essa mudança interna pode ser, por exemplo, né, em decorrência de um aumento da pressão arterial, em decorrência do aumento, por exemplo, da atividade cardíaca. Isso também gera, né, uma quebra, né, uma perda do equilíbrio. Quando eu tenho essa perda do equilíbrio, eu tenho o organismo ele vai tentar compensar isso. Quando a compensação é bem sucedida, no caso, por exemplo, durante a alimentação, eu como muito, os níveis de glicose vão lá para cima, porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que é carboidrato, né, os amidos, né, e vou quebrar tudo, né, e transformar em glicose e vou absorver, né, o monossacarídeo, né. Eu não vou absorver, né, aquelas cadeias longas, eu vou absorver pedaços, eu vou absorver muita glicose. Ao absorver glicose, isso vai lá para cima, né, na circulação sanguínea, a concentração fica muito alta. E a concentração alta de glicose, por exemplo, ela não pode ser, porque senão ela aumenta a osmolaridade, isso vai provocar lesão vascular e vários outros efeitos. Então, automaticamente, o sistema ele vai ter uma produção de insulina, né, porque a glicose, facilmente, ela entra na célula. Né? A glicose, ela não obrigatoriamente, ela precisa da insulina para entrar na célula, ela entra na célula. Mas, quando eu aumento uma grande quantidade a de glicose fica muito grande, a glicemia fica muito alta, né? A capacidade da membrana em absorver glicose, né, não dá conta disso. Então, eu preciso de um transporte que vai ser ativado pela insulina. Então, a insulina é necessária para aumentar a captação da célula, né? A glicose possa passar para o interior da célula e diminua a concentração extracelular e volte ao equilíbrio. E aí significa que eu vou ter uma compensação bem sucedida. E aí eu estou no estado de saúde. Porém, eu posso ter a condição de que o indivíduo não produza insulina, diabetes tipo 1. Então, se ele não produz insulina, a glicose fica com excesso, porque o sistema não é capaz, né, de fazer com que a insulina entre além do que normalmente ela estava entrando. E é isso, o acúmulo de insulina vai levar a todas as consequências, né, porque eu tenho uma falha na compensação, né? E aí isso, então, é uma doença que é o diabetes. Ou eu tenho uma deficiência, né, no receptor, ou eu tenho uma insensibilidade, uma resistência à insulina, falha na compensação, provoca doença, diabetes tipo 2. Então, veja, esse modelo ele foi importante para a gente explicar, né, as doenças e o quadro de saúde. Isso é fisiologia básica, isso é fisiologia pura. Agora, e não é que isso esteja errado, a questão é assim, é quando eu olho isto de uma forma estática, sem pensar nas mudanças. Aí é onde é que entra, né, uma concepção dialética. Né, que você, então isso aqui eu tenho, existe, mas isso pode mudar. Né? Então, a ideia de uma forma rígida, se eu olhar isso aqui de uma forma rígida, né, eu vou achar que isso é uma ideia anti-mudança. Por quê? Porque eu vou dizer o seguinte, eu vou pensar, se eu entendo um sistema que compensa, e eu vou saber que esse sistema que compensa ele é diferente. Porque uma coisa, né, é que a gente tem que entender, por exemplo, um feto, a fisiologia de um feto é diferente. Por exemplo, a sinapse, né, no nosso cérebro, enquanto nós estamos como na fase fetal, elas são todas excitatórias, não existe sinapse, né, inibitórias. Por quê? Porque na fase fetal, a concentração de cloro ela é maior dentro da célula. Então, é necessário que durante o desenvolvimento fetal, né, a expressão do gene que vai fazer o processo de transcrição, tradução da proteína, né, que vai formar um canal, na verdade, o transportador,
né, do cloro, do intracelular para o extracelular, fazendo com que o cloro fique mais concentrado no extracelular. E aí, quando a gente nasce, um recém-nascido tem muito mais, né, célula, ele quase não tem, né, sinapse inibitória, por isso que um recém-nascido, facilmente, ele tem mais facilidade de ter convulsão do que um indivíduo, uma criança, um adulto. Né? E a sinapse inibitória, elas vão crescendo ao longo da fase do desenvolvimento. Então, a fisiologia de um feto é uma coisa, a fisiologia de um recém-nascido, né, é outra, né? A fisiologia, né, de uma criança é outra, a fisiologia, né, de um adolescente é outra, de um adulto é outra e de um idoso é outra. E à toa que a gente hoje tem as especialidades médicas. Eu tenho um neonatologista, que é alguém que faz 6 anos de graduação em medicina, faz 2, 3 anos em pediatria e mais 2 anos, né, como uma subespecialidade, neonatologia. Então, ele passa 9 anos estudando para ter a formação. Por quê? Porque é a fisiologia do neonato. E olha que o neonato dura pouco. Né? Logo, logo ele sai da fase do neonato e se torna um recém-nascido e vai se tornar uma criança. Né? E a fisiologia é diferente. Eu digo para os meus alunos de medicina, olha, eu sei muita fisiologia, mas fisiologia de adulto. Eu não sei fisiologia do recém-nascido, eu não sei fisiologia de criança, inclusive. Porque a criança não é um adulto. Então, você tem mudança. Então, se eu olho esse esquema de uma forma muito estreita, né, eu sou anti-mudança. Né? Inclusive, né, isso já foi há algum tempo atrás, a ideia de, por exemplo, o médico fazia tudo. Hoje ele não faz, porque ele sabe que é diferente. Eu não posso aplicar os meus conhecimentos. Né? Ou seja, uma criança não tem hormônio, os hormônios estão lá embaixo, e um adolescente explodiu de hormônio. Né? São diferentes. Né? Uma mulher que é grávida e não grávida, elas são fisiologicamente diferentes. E se eu pensar na mesma ideia, né, eu vou ver que não muda, mas muda. Né? Então, essa ideia da constância, que quem estudou, fez o curso de medicina ou um outro curso da área de saúde, estudou fisiologia no Guyton, principalmente no tratado, né, sabe que na primeira página das edições anteriores, as edições antes do século XXI, primeira frase era que a homeostasia garantia que o meio interno era constante, né? E, então, isso, né, faz com que o que ocorre? Né? Na verdade, né, eu tenho, né, uma coisa dizendo de que as coisas não mudam, e, na verdade, mudam. Né? Não é assim. E isso entra uma outra questão que foi importante, né, que foi importante no crescimento, mas depois se demonstrou uma contradição, que é a questão da média. É muito comum a gente falar muito em média, né? Qual é a sua pressão arterial? É isso. Qual é a sua temperatura normal? É tanto. Qual é o normal disso ou o normal daquilo? E não é bem assim, né? Ou seja, aquilo que nós chamamos de média é puramente um abstrato matemático, né? Não é um construto fisiológico. E, infelizmente, nós criamos, durante o século XX, a ideia de que o normal é média, o que é a média é o normal. E onde é que está a mudança? O professor Luiz Mena Barreto, né, do qual eu tive o privilégio de trabalhar durante a pós-graduação, ele dizia assim, o que é o normal? É dormir ou estar acordado? Ou é a média dos dois? Porque se for a média dos dois, é ser sonolento. Né? Então, essa crítica da média ela é importante. E aí, para fazer isso, introduzir isso de uma forma, né, empírica, eu vou mostrar esse dado. Né? Esse dado ele é muito interessante. Esse dado ele é um ritmo diário, né, do hormônio do hormônio de crescimento. Então, isso aqui é uma criança normal, isso é um dado real, né, um dado coletado, né, no hospital, né, da clínica, né, lá na Universidade de São Paulo. Então, o que eles têm é o seguinte, né, das 8, né, até as 8 do outro dia, a cada 20 minutos, né, a criança é internada no hospital
e eu tenho uma coleta, né, da amostra, né, de sangue, e é feito, né, uma dosagem através da técnica de radioimunissar e do hormônio de crescimento. Então, isso aqui eu tenho uma concentração do hormônio de crescimento em nanograma por ml, e aqui as horas, a cada 20 minutos, né? Então, o que eu tenho, né, é o seguinte, a primeira medida, que essa criança ela ficou o dia todo no hospital, então, a cada 20 minutos, eu ia lá e coletava, né, uma pequena quantidade de sangue, ela estava com um catéter no braço, né? Então, aqui eu fiz a primeira medida, deu 0, a segunda medida deu lá 1 nanograma, a terceira já deu 7, a quarta já deu aqui 2, a outra deu 0,5, aí assim sucessivamente, aí 0, 0, 0, depois subiu de novo, cai, sobe, cai e tal, etc. E assim sucessivamente. Aí quando chega aqui à noite, aumentou muito, caiu, aumentou, caiu, aumentou, caiu, aumentou, e assim sucessivamente. O que a gente vê? É que, na verdade, a secreção ela é pulsátil. Então, a hipófise ela não fica, né, em equilíbrio constante, secretando toda hora o hormônio de crescimento. Não, ela secreta, para. Secreta, para. Secreta, para. E quando é à noite, ela secreta muito. Aí volta, para de secretar. Secreta muito e volta e para de secretar. Então, vejam, não é uma constância. Então, se eu olho esse dado, né, que eu vejo ele do mesmo jeito, né, e se eu for falar qual o significado da média para esta condição? O significado da média aqui, que é um valor de 16,7 nanograma, não faz sentido, não representa nada. Por que ela não representa? Porque ela não mostra a diversidade do que está acontecendo, ela não mostra as mudanças que estão acontecendo, elas não mostram as contradições, que é momentos que eu tenho 0 e momentos que eu tenho 40, né, nanogramas. E por que a média ela é tão imposta assim? Na verdade, o que eu queria convidar vocês a refletir agora, né, é que, na verdade, isso não é só na fisiologia, não é só na medicina. Na verdade, isso é um olhar, né, de uma visão não dialética, de uma visão que acha que as coisas não mudam, que as coisas estão aí porque estão aí. E por isso mesmo. Né? Aqui, neste caso, né, o valor médio ele não tem nenhum significado fisiológico. Na verdade, o que eu tenho aqui é uma variabilidade, né, aqui do meu sinal, ela vai em secreção pulsátil, né, e uma variabilidade que esses pulsos são de baixas amplitudes durante o dia e de alta amplitude durante a noite. Mas tem uma outra característica importante, é que ela é periódica, porque num dia é assim, no outro dia ela vai ser uma sequência. Eu tenho uma sequência periódica. Mas essa visão de média, ela é essa visão que tende, né, a impor que não ocorre mudança. Por exemplo, todo mundo fala, né, vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Veja, por exemplo, na demografia, quando a gente fala densidade demográfica. Se eu for falar densidade demográfica do Brasil, o que é a densidade demográfica? É o número de habitantes pela área territorial. O nosso número de habitantes mais ou menos esse, a nossa área territorial é essa, então a nossa densidade territorial é aqui, é aproximadamente 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Qual é o significado disso? Nada, não serve para nada esse dado. Esse dado é um absurdo. Ele não serve para fazer nada em políticas públicas. Por quê? Porque, na verdade, a densidade do Brasil é essa daqui. Isso aqui, sim. Eu tenho um Brasil cuja densidade populacional ela é gigantesca na região, né, costeira, e aqui a densidade está aberta. Então, a minha política pública ela tem que trabalhar com esse dado, e não com esse dado de densidade média. A densidade, eu estou falando da densidade espacial, é a mesma coisa que ocorre, né, quando um ecólogo vai e faz lá o ambiente dele e diz, esse aqui é o nicho ecológico, o meu nicho espacial, e faz a densidade da distribuição das suas espécies. Se ele não fizer uma distribuição considerando que tem uma diversidade, isso não vai funcionar. Então, isso não tem sentido. Do mesmo jeito, veja, isso é uma manchete clara.
Essa manchete diz, olha, a renda média do brasileiro chega a R$ 1.893 por pessoa, mostra o IBGE. Isso é uma mentira. Isso é média, mas isso não é a real, gente. Isso só é média. Isso é um artefato matemático. Isso não representa a realidade. Por que não representa a realidade? Porque ela não representa, né, a diversidade do que existe. A diversidade brasileira é essa. Então, o que significa isso aqui? Isso aqui é uma pirâmide do Brasil que mostra que quase que metade, 46%, né, tá quase 50% da população tem uma renda abaixo de um salário mínimo. Esta que é a realidade. Não é essa daqui. A média não significa nada. Do mesmo jeito que eu estou falando aqui, olha, veja, aí eu tenho lá 1% com a renda lá em cima. Então, veja, na hora que eu falo renda média, eu estou querendo impedir, ou eu querendo, né, obstruir a realidade e dizer exatamente, né, que não existe diversidade, que não existe contradição, que não existe concentração de renda. Então, esse fenômeno, o que eu estou querendo que vocês reflitam, né, é que o que a gente vê aqui nesse fenômeno biológico, puramente, aqui é um fenômeno biológico, mas essa ideia de média, ela está interligada, não é só no fenômeno biológico, esse conceito equivocado, que não me mostra o que é real. Também com as questões sociais, porque as coisas estão todas interconectadas entre si. Então, vejam, aqui, é claro que isso vai ter uma implicação gigantesca para o diagnóstico. O que eu vou fazer para o diagnóstico? Eu tenho que fazer uma medida. Que medida eu posso fazer? Eu posso pegar lá, espetar uma agulha e colher sangue de uma criança e botar lá no aparelho, né, e ele vai lá me dar o valor da concentração do hormônio de crescimento. Como é que eu vou fazer isso? E se eu medir bem aqui, às 20 horas, vai dar 0. Se eu medir aqui, se fosse eu coincidir com esse 0 ou com esse 0. Então, não faz sentido eu simplesmente chegar lá e pegar a agulha e botar no sujeito. Eu tenho várias formas. O ideal é fazer o perfil diário, é fazer isso aqui que nós fizemos. Né? Mas, infelizmente, né, o ideal, né, nem sempre é o possível. Né? Mas eu tenho uma segunda possibilidade. Em vez de eu fazer, eu faço 3 medidas. Porque, veja, né, eu posso ter uma criança que tem déficit de crescimento, por deficiência do hormônio de crescimento, que durante, né, isso foi o que foi mostrado, né, pela doutora Sandra, lá no Hospital das Clínicas, foi a tese de doutorado dela, é que durante o dia, os picos diurnos mantinham o que eram reduzidos, eram os picos noturnos. Então, essa criança ela precisa ter reposição do hormônio de crescimento. Mas as medidas diurnas não alteravam. Então, às vezes, se eu fizer 2, 3 medidas, esses picos aqui, eles podem estar muito baixos. Aí, uma alternativa é eu fazer o seguinte, então vamos lá e medir, né, o metabólico. Porque o que ocorre? O que ocorre durante o dia? Eu estou toda hora, né, tenho alimentação, tenho muita alteração externa no meu organismo. Mas à noite eu não tenho, né, quase interferência externa. Eu durmo a noite inteira, no caso aí a criança. Então ela vai dormir, né, o hormônio de crescimento vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, e o fígado vai metabolizar essa molécula. Para quê? Para ela ser eliminada na urina. O que vai acontecer a noite inteira? O metabólito, né, vai ficar acumulado na urina. Então aqui, quando a criança acorda, eu posso chegar e fazer a medida do metabólito na urina. Ao fazer isso, eu vejo o que acumulou ao longo da noite. E fazer essa avaliação significa eu ter uma medida mais precisa do que simplesmente ter uma medida, né, na média ou uma única medida. Então, veja, a implicação disso é importante, né, a mesma coisa para a questão da implicação para o tratamento. Então, se eu for implicar para o tratamento, né, eu vou, né, claro, né, preferir, se eu vou precisar repor o hormônio de crescimento, fazer isso aqui, antes da criança dormir, e não aqui durante o dia. Porque, fisiologicamente, eu tenho, né, baixos níveis de hormônio de crescimento durante o dia e altos níveis de crescimento durante a noite. E eu preciso repor, eu preciso simular isso
para, né, simular o real e fazer com que essa criança, né, tenha um crescimento, né, adequado, né, com a reposição do hormônio de crescimento. Joaci, pode falar. Professor, pensando um pouco nessa parte, é interessante aplicar a dosagem do hormônio nesse período, porque seria mais natural, né? O corpo estaria mais preparado também para receber, não só para produzir, mas também para receber o hormônio. Perfeito, perfeito, Joaci. É isso mesmo, né? Ou seja, porque você tem que tratar tentando simular o máximo possível todos os aspectos fisiológicos envolvidos, né? Então, quando eu falo aqui as contradições, eu vou dar 3 exemplos de 3 pesquisadores que são clássicos na fisiologia. O primeiro deles, né, é o Ashworth, né? O Ashworth, lá na década de 20, ele fazia estudo sobre regulação, né, da temperatura, fisiologia da temperatura. Então, a primeira coisa que ele foi fazer um controle, né, do sistema, e ele fez experimento nele mesmo, nessa época, era muito comum fazer experimento, auto-experimento, fazer experimento nos filhos, tal, etc. Então, o Ashworth, né, então ele entrava num ambiente muito gelado, né, e fazia medidas de temperatura pré e pós, e o tempo que ele ficava, e o que ele percebia é que quando ele fazia isso em horários diferentes, né, ele via que a temperatura mudava, a resposta não era a mesma. E quanto mais ele controlava as variáveis, os quais ele achava que podia estar interferindo nisso, né, mais essa variação que ele chamava da perda de calor, porque ele entrava num ambiente frio, né, então se era num ambiente frio, ele entrava exatamente numa banheira, né, com gelo, ao entrar, o que ocorre? Você tem a temperatura da água, da banheira, estava mais baixa, então ele perdia calor. Então, a perda de calor variava ao longo do dia. E quanto mais ele controlava isso, mais essa, né, perda ela era, né, mais intensa, e ele nunca tinha visto isso, né, durante todos os estudos deles prévios. Né? Então, aquilo era algo novo para ele. O Ashworth, né, o Franz Halber, desculpa, né, que foi um pesquisador, acho que foi um cronobiologista, né, clássico, né, da Alemanha, né, o Franz Halber foi um americano, né, e o que o Halber estudava, ele começou a estudar a variação, né, ou seja, os níveis, né, as células sanguíneas, e quando ele fazia a contagem, né, das células, da composição das células sanguíneas, ele via que existia uma variação ao longo do dia. Né? E o que ele disse claramente, quanto mais ele controlava os experimentos, mais essa variabilidade, essa confusa variabilidade, né, e sem nenhuma razão, aparecia. Né? Ele via com mais clareza. Né? Então, porque ele queria, né, ele queria a homeostasia clássica, né? Ele queria que fosse constante ao longo, a todas as medidas fossem iguais. O Alan Remberg, né, ele estava estudando, né, o controle, né, a fisiologia renal, né, de soldados franceses. Né, o Alan Remberg, né, o que ele estudava nesse aspecto, ele fazia medidas, né, de secreção de potássio, né, os níveis de concentração de potássio na urina, e o que ele percebia é que quanto mais ele controlava, né, aparecia, né, aquela variação ao longo do dia, e o qual dizia, né, que era um resultado, a surpresa foi muito grande, porque ele não esperava, ele esperava constância, né, e o que eles encontravam era uma variação, né. Então, a grande questão desses aspectos do cronobiológico, né, ela é interessante, né, e aí o que a gente, né, vê no desenvolvimento da cronobiologia, né, foi um desenvolvimento durante a década, né, de 70, né, 80 e 90, assim, espetacular, né? E uma coisa fundamental foi essa visão, né, essa ideia, esse conceito até de relógio biológico, que nada mais é do que uma metáfora, né, física, né, de uma estrutura biológica que funciona como um relógio. Né? E a primeira ideia disso no mamífero, né, de que a gente tem uma estrutura no mamífero que regula a expressão da ritmicidade, ela foi proposta por 2 pesquisadores em publicações independentes. Uma delas foi aqui pelo Robert Moore, um grande, né, neuroanatomista americano. O que ele fez foi lesão num grupo de neurônios localizado acima do quiasma óptico, ali
lateralmente ao terceiro ventrículo, por isso que o nome é núcleo supraquiasmático, que quando ele media, né, os níveis, né, de corticosterona, aqui nós estamos falando de rato, né, corticosterona e não cortisol, ao longo, aqui é 7 horas, né, aqui é 13 horas, aqui é 19 horas e aqui novamente meia-noite. Então você tem aqui um aumento, isso que nós estamos falando de rato, né, um aumento, né, de corticosterona durante a fase escura, né, para o roedor, no caso de rato. E isso aqui é no animal, né, controle, o chão operado, e se você faz, por exemplo, aqui no animal cego, né, o animal perde os olhos, né, você tem, né, ainda continua tendo a variação, só muda, né, a fase, mas se você faz uma lesão, né, no hipotálamo, né, aqui nessa região do núcleo supraquiasmático, nesse conjunto de neurônio, o ritmo perde totalmente. Então ele mostrou isso, e, simultaneamente, esse pesquisador, né, o Frederico Stephen, que faleceu o ano passado, né, o Stephen, ele era um alemão, né, filho, né, de fazendeiros, e que durante a Segunda Guerra Mundial, ele, como do jovem, ele foge da Alemanha, por ser, né, de uma família judia, né, com medo da perseguição nazista. Ele foge e vai para o Canadá para estudar inglês no Canadá, fica um tempo no Canadá, trabalhando, né, em fazenda, aprendendo inglês, e quando ele considera que fala bem inglês, já há um pouco mais de 20 anos, ele vai para os Estados Unidos, para a Califórnia, para estudar medicina. Na Califórnia, né, ele, né, encontra, né, este pesquisador, né, o Ivan Zuck, que foi professor dele, e acaba convencendo a fazer doutorado, melhor dizendo, né, e com isso, então, ele faz exatamente esse experimento, que é fazer a lesão nesses neurônios, e ele mostra que a lesão nessa região do hipotálamo, né, lá nos núcleos supraquiasmáticos, elimina os ritmos circadianos, tanto do comportamento alimentar como da atividade locomotora. O Stephen, né, ele foi um pesquisador famoso, né, embora ele foi muito tímido, ele nunca saía da Califórnia, nunca ia a evento nenhum, embora o seu laboratório sempre esteve aberto, né, à visita de qualquer um. Esses dois grupos de pesquisadores, o Stephen, né, e o Chuck, né, eles fizeram, né, um encontro em Harvard em 1997 para comemorar os 25 anos, né, da descoberta do núcleo supraquiasmático, e eles relataram, então, eles fazem um relato das pesquisas com o relógio biológico, o núcleo supraquiasmático, em 4 fases. A primeira fase foi uma fase mais de lesão, né, ou seja, isso aqui é o terceiro ventrículo, aqui é o quiasma óptica, aqui é uma região de lesão, né, onde teria o núcleo supraquiasmático. A primeira fase foi onde foi tentado buscar demonstração de que os neurônios do núcleo supraquiasmático são necessários para a ritmicidade circadiana, né? Então, veja, nessa época, nós estamos falando dos anos 70 e 80, dos anos 60 até o início dos anos 80, era um protocolo fundamental, né, em neurociência, provocar lesão, que era, se eu provoco a lesão e se altera a funcionalidade, aquela estrutura era fundamental para isso. Deixava de regular. É uma visão simples, mas era uma visão que foi fundamental, né, e rica para a gente entender como funciona, né, os nossos organismos, né? A segunda fase, né, foi a fase, né, de entender, né, aqui que nos neurônios, no núcleo supraquiasmático, contém osciladores circadianos, tanto por estudo in vivo como estudo in vitro, né, evidenciando que há osciladores, né, circadianos no núcleo supraquiasmático. Essa é uma evidência, né, do metabolismo, de que o metabolismo desses neurônios. Então, isso aqui é de um primata, tá? Isso aqui é de um primata próximo, né, de um calitrix. Então, isso aqui é um experimento feito, né, com desoxiglicose, marcada com carbono 14, em que neurônio gosta de glicose, né, e oxigênio. Se eu dou desoxiglicose, ele capta a desoxiglicose, mas não metaboliza. E aí ele acumula isso. Então, quanto mais o animal está metabolizando, mais ele capta, né? Aquele neurônio está com maior atividade metabólica, ele capta mais. E aí, quando eu faço, né, o sacrifício do animal e vou ver, né, histologicamente como é que está, através, né, de revelação da atividade radioativa, né? Então, isso aqui eu coloco, né, esse tecido cortado
em cima, né, de um material que é sensível à radiação, como se fosse, por exemplo, o material de uma chapa, de um raio-x, né, e eu marco. Então, esse aqui é o córtex, bastante ativo, aqui é os núcleos da base, caudado, putamen, aqui tálamo, tal, etc. Né? E aqui, olha, aqui é o hipotálamo, o terceiro ventrículo. Vocês estão vendo aqui, ó, o conjunto, essas duas bolinhas aqui que eu estou marcando em vermelho, são exatamente, né, os núcleos supraquiasmáticos. Isso durante a fase clara. Durante a fase escura, veja, eu não tenho a marcação desses neurônios. Mostrando que durante a fase clara, há uma grande atividade metabólica dos neurônios do núcleo supraquiasmático. Enquanto que durante a fase escura, a atividade metabólica é mínima. Isso foi mostrado também para roedor, aqui para camundongo, para hamster, para rato. Né? Então, mostrando que eu tenho, né, osciladores, pelo menos em termos metabólicos. A mesma coisa foi mostrado em termos eletrofisiológicos, né, aqui para os núcleos supraquiasmáticos. Né? Então, isso aqui na formação reticular, isso aqui é do núcleo supraquiasmático, a oscilação da frequência de descarga de potenciais de ação desses neurônios, tanto em vivo como em vitro. Então, mostrando que essas células, né, funcionam como osciladores. E a frequência desses disparos, então isso aqui seria, por exemplo, aqui, ó, mais aqui nesta fase, na fase clara. E se eu mudo aqui a fase da luz, olha, eu mudo também. Se eu faço uma inversão, né, isso aqui, olha, essa primeira aqui eu começo, a luz acende às 9 horas, às 7 horas da manhã, e faz isso. E se acende às 19, ela está invertida, tem uma relação de fase invertida. Né? Isso eu faço depois que eu pego o animal e coloco na condição, né, posterior, né, para não ver o efeito direto da luz. Então, vejam, né, do quanto que os neurônios funcionam. Então, os neurônios funcionam como um oscilador. Isso foi demonstrado tanto em vivo como in vitro. Né? Aqui eu tenho um detalhe, né, terceiro ventrículo, aqui eu tenho uma marcação em NIS, né? E aqui tem os neurônios, o córtex dos neurônios marcado, né? Aqui dos núcleos supraquiasmáticos, né? Aqui é uma marcação para peptídeo intestinal vasoativo, mostrando uma marcação aqui só na parte ventral dos neurônios, não na parte dorsal. Aqui para a vasopressina, mostrando a marcação apenas na parte dorsal e não dos neurônios ventrais. Né? Aqui é um outro corte, né? Mostrando aqui os dois núcleos marcados, do núcleo supraquiasmático, aqui é o quiasma óptico. Né? Aqui eu tenho o quiasma óptico, né? Que é o nervo óptico, um do lado, né? Aqui é o direito, aqui é o esquerdo, aqui formando o quiasma, e aqui em cima já que seria o terceiro ventrículo, e os dois, né, com essas conexões. Então, isso chegou, né, a outra condição, que foi os experimentos com transplante. Por quê? Porque, na verdade, os núcleos supraquiasmáticos, como tem aquele conjunto de neurônios, o que era a lógica do experimento? Eu faço a lesão, perco a ritmicidade. E se eu pegar, né, e voltar esses neurônios? Já que esses neurônios, eu estou dizendo que eles funcionam como osciladores, como um relógio biológico. Então, isso aqui é o primeiro trabalho mostrando em hamster, né, que a lesão do núcleo supraquiasmático e o transplante, ele recupera a ritmicidade. Então, isso aqui seria o animal antes da lesão, mostrando um ritmo aqui, bem claro. Aqui a atividade, né? A atividade acontecendo, né, sempre próximo, né, no mesmo horário. Eu faço a lesão, então, provoca uma arritmicidade. O animal perde a capacidade de expressar o ritmo circadiano na atividade, né, motora. Aí eu faço o transplante de neurônios do núcleo supraquiasmático de fetos de hamster, e o ritmo recupera. Aqui o espectrograma mostrando, né, a recuperação. Então, isso, né, mostra algo importante. E aí tem uma publicação de 1990, que é da Science. Este é a capa da Science, que, para mim, esse é um dos artigos mais ricos, mais importantes da neurociência publicado no século passado. Claro, né, como um cronobiologista, não poderia, né, fazer, né, essa posição, mas eu considero isso real. Por quê? Esse aqui é a capa, né, da revista, que relata, né, sobre
o experimento, aqui, né, tanto corpos de neurônio como fibras dos neurônios do núcleo supraquiasmático, que é terceiro ventrículo, então eu estou no hipotálamo, e aqui são as projeções dos neurônios do núcleo supraquiasmático. Isso é referência, esse artigo, né, do professor Martin Ralph, que na época ele estava, né, no laboratório do professor Michael Menock, né, em Virgínia, nos Estados Unidos. Isso aqui é um registro, né, do hamster selvagem. Isso aqui, quando ele está em condições, né, de escuro constante, ele fica com um ritmo um pouquinho maior do que 24 horas. Então, o professor Martin Ralph, ele recebeu, como ele gosta de dizer, de presente, né, de brinde, de um pesquisador de um laboratório vizinho que trabalhava com genética, e naquela época, genética clássica, a biologia molecular estava ainda em desenvolvimento. Então, as mutações, a gente não tinha capacidade de fazer, né, inserção, de manipular o DNA em si. A única forma da gente fazer manipulação era por meio de radiação ou por substâncias, né, que provocasse mutagênese. Era isso que a gente fazia. Então, a gente fazia a olho escuro. Eu pegava o animal, né, botava, por exemplo, a fêmea grávida e colocava, né, sobre, né, ambiente de radiação ou injetava substâncias químicas que eu sabia que provocava a mutagênese. E depois eu ia fazendo seleções, né, seleções aleatórias, para ver se eu encontrava alguma mutação. E o que é que o professor Martin Ralph encontrou fazendo uma análise, né, do fenótipo de mais, né, de 1.500 animais que tinham sido submetidos, né, a mutações, a agentes mutagênicos, né, hamster, né? Então, o que ele encontrou, né, isso aqui é o animal selvagem, né, o hamster que não teve, né, mutação nenhuma. Os primeiros dias ele está aqui em LB, ou seja, claro escuro. Então, a gente vê que em preto aqui, cada linha dessa é um dia, né? Então, é atividade. A gente vê que a atividade do animal, aqui é a mesma coisa, ela começa muito próxima aqui ao início do escuro. Termina um pouco, né, antes de finalizar o escuro. A partir desse dia, a partir lá do 7º dia, ele fica em escuro constante, o animal continua mais ou menos com um ritmo muito próximo de 24. E aí o que ele encontrou foi, né, um grupo de animais que tinham 2 fenótipos circadianos. Então, esse aqui é o fenótipo selvagem sem mutação. E dentro dos que foram submetidos, né, à substância mutagênica, ele encontrou esses 2 fenótipos. Um deles, o animal, olha, a atividade aqui em claro e escuro, em vez de começar exatamente no início do escuro, começava aqui bem antes, mais ou menos 3 horas antes do início do escuro. E na hora que o animal era exposto, passava para escuro constante, o ritmo dele tinha uma inclinação muito grande. Ele começava a atividade bem antes, mais ou menos, né, 2 horas antes, né, do que, né, 24 horas. O que isso? Mostrando que ele tinha um ritmo de 22 horas. Aqui o ritmo dele estava próximo de 24 horas do selvagem. Já um outro grupo de animais, ele encontrou que a atividade começava muito mais cedo, né? E o ritmo dele era aproximadamente 20 horas. Então, o que é que eu tenho? O fenótipo do início da atividade, né? Aqui, no caso, ele mostrou que era determinado geneticamente. Ele viu que esse aqui era o mutante monozigoto, e esse aqui era o heterozigoto, porque exatamente o acasalamento desse com esse, você tem esse resultado. Ele fez todos esses estudos e conseguiu confirmar esses dados, né? Então, ele confirma que a fase do início da atividade, né, que é um fenótipo, o fenótipo circadiano do início da atividade é determinado geneticamente. Essa foi a primeira evidência, né, de que a fase do ritmo circadiano é determinado geneticamente. Então, a gente pode dizer que esse animal aqui é um animal, né, selvagem, esse aqui é um extremo matutino, e esse aqui é um ultra extremo matutino. Ele acorda muito cedo, esse aqui acorda muito cedo, comparado com o selvagem. Né? E que esse fenótipo,
né, também tem uma relação com o fenótipo do período, ou seja, da duração do ritmo quando o animal é colocado em condições constantes, que é o que a gente chama ritmo em livre curso. Aqui é 22 horas e aqui é 23 horas. Então, o Martin Ralph mostrou nesse trabalho já, nessas duas características, ou seja, a determinação do fenótipo comportamental pelo genótipo, né? Uma questão importantíssima, né? Um achado, em termos de achado, né? Em termos de neurociência, né? Em termos de determinação do comportamento, né? O genótipo, né? Pelo o fenótipo comportamental sendo determinado. Então, essa é uma coisa importante, né? A segunda questão, né, ele fez o seguinte, então aqui eu tenho o selvagem, o que ele tinha lá no laboratório dele, e o mutante, né? E aí, né, o que ele fez foi promover lesão nos núcleos supraquiasmáticos dos dois animais, no selvagem e no mutante. E o que ele observa, é claro, quando eu faço a lesão no selvagem, eu perco a ritmicidade. Quando eu faço a lesão desses neurônios no mutante, eu também perco a ritmicidade. Era o que já tinha sido demonstrado, até aí tudo bem. Mas a brilhante insight do Martin Ralph foi, e se eu fizer transplante cruzado? Já que eu tenho a mesma espécie, eu só tenho um selvagem e tenho um mutante. Então, a capacidade do transplante funcionar é grande, né, já que eu não teria rejeição. Então, se eu pegar aqui o mutante, né, selvagem, fizer uma lesão, ele fica a ritmo, e pegar neurônios do núcleo supraquiasmático do meu mutante e botar aqui dentro, a recuperação do ritmo vai ser como? E se eu pegar aqui do ramo selvagem, fizer a lesão, né, e pegar agora aqui do mutante e pegar neurônios, né, ele vai ficar ritmo e pegar neurônios do selvagem, como é que ele vai recuperar? Então, foi isso que o professor Martin Ralph fez, e o que está apresentado, né, nessa brilhante publicação aqui na Science, foi isso. Então, quando eu tenho um animal, né, selvagem, eu faço a lesão do núcleo supraquiasmático, eu perco a ritmicidade, eu faço o transplante, e aí, alguns dias depois, eu tenho uma recuperação do ritmo. Esta recuperação do ritmo, o período, ou seja, o fenótipo após a recuperação, foi determinado não pelo genótipo do receptor, do animal que está recebendo, do animal que teve a lesão, mas do animal doador. Então, são os próprios neurônios do núcleo supraquiasmático que estão vindo do animal doador, porque do animal doador eu estou trazendo os neurônios, eu não estou trazendo o animal inteiro, eu estou trazendo só os neurônios com as suas células, né, o seu DNA que está ali. Então, o DNA, né, os neurônios são necessários o suficiente para gerar o ritmo. Do mesmo jeito, eu tenho aqui o selvagem, eu faço uma lesão, fica rítmico, eu faço o transplante, a recuperação do selvagem, né, ou do mutante, é com o padrão semelhante ao do selvagem. Então, os neurônios do núcleo supraquiasmático, né, se demonstraram, né, importantes, se demonstraram, né, tanto como necessários, mas suficiente para gerar ritmicidade circadiana. Isso, independente, né, de ser, né, homozigoto ou heterozigoto, a resposta sempre era a mesma. Né? Ou seja, a restauração do ritmo após o transplante era determinado pelo doador, e não pelo receptor. Uma demonstração clara da importância do genótipo neste caso, né? Então, o professor Martin Ralph, né, ao criar, né, a fazer essa publicação e fazer esse experimento, ele criou esse paradigma, né, que a gente considera um paradigma fundamental na neurociência, que é esse paradigma, né, de transplante, que para algumas áreas é importante, no sentido de eu estudar esta relação, né, genoma, fenótipo, natureza, né, e meio ambiente. Né? Então, esse trabalho do professor Martin Ralph, ele foi fundamental. A gente tem uma grande colaboração, né, com o professor Martin Ralph, a gente tem, né, alguns trabalhos já realizados com ele, a gente já teve algumas vezes lá no laboratório dele, lá em Toronto, no Canadá, ele também já teve algumas vezes aqui, né, em Natal com a gente, né, e inclusive quem quiser detalhes desses tipos de experimento, a gente conhece, ou a gente coloca em contato, né, com o professor Martin Ralph.
Então, os neurônios do núcleo supraquiasmático, eles foram importantes, mas eles trouxeram algumas coisas bastante interessantes, né? E aí o que eu queria chamar é essa questão daquilo que a gente chama, né, dos genes do relógio. E, olha, só encontro que os neurônios são fundamentais, né, para a expressão do ritmo, para a sincronização, é a célula em si, então, né, o DNA ele é fundamental. Então, olhar esses DNA foram importantíssimos. E aí, então, né, com o desenvolvimento da biologia molecular, né, ou seja, as técnicas, né, de que eu consigo detectar, né, a presença dos RNA mensageiro, né, do DNA ou da proteína, né, de ação in situ, Norton blotter, Western blotter, né, todas essas técnicas foram riquíssimas no sentido da gente entender o que ocorre em nível celular e dentro da própria célula propriamente dita. Então, isso aqui é um esquema, né, bastante interessante que mostra, né, as etapas fundamentais da oscilação circadiana, né, como se isso aqui é um neurônio do núcleo supraquiasmático, né? Então, o que a gente tem? Primeiro, eu tenho um processo de transcrição. Aqui eu estou vendo transcrição de dois grupos, né, aqui de genes, o chamado clock bemol, né, aqui os genes. Esses, né, genes, ele vai formar aqui o RNA, né, ou seja, vai fazer a transcrição, né? Aí eu vou ter a translação disso, então eu vou ter a síntese, né, das proteínas, né? Essas duas proteínas, bemol e clock, eles vão formar um dímero. Ao formar um dímeros, eles ficam com a capacidade de formar esse processo de translação que é retornar para o núcleo. E aí esse dímero, né, ele se acopla, ele se liga aqui por esse sítio box, e ao se acoplar a esse sítio, ele vai promover, né, a transcrição de diversos outros fatores. Né? Dentre esses fatores, nós temos um fator que a gente chama de PE, CRY, né? Aqui uma proteína quinase, uma proteína heavy, né? Outras substâncias que vão se ligar, né, a diversos sítios intracelulares. E essas duas proteínas aqui, a proteína P e a proteína CRY, né, eles são importantes porque eles formam um dímero, e ao formar um dímero, eles entram novamente, né, para o núcleo, através de translação, e vão promover uma inibição, né, daqui do clock bemol. Ao promover a inibição do clock bemol, o que ocorre? Né? E aí, essa inibição do clock bemol impede, né, a própria transcrição. Então, eu tenho um processo, uma alça positiva, transcrição, uma alça de translação negativa, e esse mecanismo, né, ele ocorre durante 24 horas. O clock bemol ele vai ser um processo de transcrição tipo, né, PAS, né? E hoje a gente conhece os detalhes, porque, inclusive, isso aqui depende, né, desses processos metabólicos. E aí, quando a gente vai olhar dentro, né, do núcleo supraquiasmático, né, a gente vai ver esse processo nesse sentido. Então, o que é que eu tenho aqui? Olha, hoje nós sabemos, na retina, a gente tem um conjunto de células ganglionares que contém um fotopigmento chamado melanopsinas, e são essas células ganglionares cujos axônios se projetam para os neurônios do núcleo supraquiasmático. E esses neurônios têm dois tipos de neurônio. Um neurônio é um axônio, eles podem liberar glutamato ou PACAP, né? Então, vão agir sobre esses receptores. Isso tudo, indiretamente, ele vai agir aqui sobre essa maquinaria molecular. Essa maquinaria molecular aqui, né, ela vai, né, através da produção de alguns genes, vai atuar, né, mudando, né, a dinâmica da permeabilidade, né, para alguns íons na membrana. E se eu mudo essa permeabilidade, né, porque eu vou mudar aqui o estado redox, eu mudo, por exemplo, a capacidade de disparo de potenciais de ação. Por isso que os neurônios do núcleo supraquiasmático, em sua maioria, eles têm uma frequência baixa de disparo de potenciais de ação durante a fase clara e alta frequência de disparo de potenciais de ação durante a fase clara, baixa atividade neuronal durante a fase escura, alta atividade, né, de disparo de potenciais de ação na fase clara, e assim sucessivamente. Olha, semelhante ao que a gente viu, já falei para vocês, do metabolismo. Maior metabolismo na fase clara, maior atividade de frequência de potenciais de ação, também na fase clara, os neurônios do núcleo supraquiasmático.
E a grande questão é assim, como é quais são as vias que a gente conhece aqui, né, que faz aqui essa ativação, desativação desses receptores até ativar aqui. Né? Uma das questões disso, né, eu gosto de falar muito disso, foi um trabalho brilhante feito pelo o Diego Golombek. O Diego Golombek é um pesquisador brilhante da Argentina, infelizmente a Argentina está em crise hoje, né? O Diego Golombek, né, nos anos, né, na primeira década, né, desse século, né, ele estudava muito neuroquímica, e uma das questões, né, o Diego relata, né, ele é muito próximo do Brasil, ele sempre vem ao Brasil para os eventos, tá? E a gente tem uma amizade bastante próxima. Ele relata que o seguinte, né, enquanto ele estava no final do ano, né, de 2005, né, numa festa de final do ano, lá do laboratório, né, numa confraternização, e aí depois, né, de vários baseados, né, um aluno, né, sugeriu, né, a seguinte questão, porque o Diego Golombek, ele tinha uma seguinte hipótese: quem sabe esta via aqui não depende do óxido nítrico, porque, é claro, eu tenho aqui ativação de cálcio, essa via de cálcio também pode estar incluída, né, de ativação do sistema de óxido nítrico, tal, etc. Então, né, o Diego dizia, olha, me parece que pelo menos ou o avanço ou atraso de fase, a velocidade da ritmicidade, parece, né, ter essa participação entre a luz e a alteração dos neurônios do núcleo cefalocasmático, parece que tem ativação do sistema de óxido nítrico. E aí ele diz, né, um aluno dele, né, depois todo mundo já bastante alegre por causa, né, um pouco de vinho e um pouco de baseado, né, propôs para ele, se você diz, professor, que tem o óxido nítrico envolvido, por que a gente não dá Viagra para os nossos camundongos? Já que o Viagra, né, altera, né, o sistema de óxido nítrico. Mas, né, que na verdade aqui essa é uma substância, né, farmacológica, né, do Viagra, o sildenafil, né, ou se dizia que ele não passava a barreira hematoencefálica. E os núcleos supraclasmáticos estão dentro lá do cérebro. Então, uma questão, né, foi, então, mas será assim não ultrapassa? Eles conseguiram mostrar que ultrapassava, e o que eles fizeram, né, foi um experimento bastante interessante. Então, imagine, aqui está o resultado. Isso aqui é feito, né, com camundongo, então tem um animal, está em claro escuro aqui. Então, aqui eu estou, o início da luz começa aqui. Então, ele avançou em 6 horas o início da luz, e o animal levou vários dias para se ajustar. Né? Então, esse processo aqui, ele vem, né, demorando. Né? Demora aqui vários dias, um pouco mais, próximo de quase 14 dias. E quando ele faz aqui a mesma coisa, né, e aí ele vai, faz o avanço, mas ele dá, né, um Viagra para o animal, o sildenafil. E o que é que ocorre? Olha, o ajuste é muito mais rápido. Então, o avanço de fase é mais rápido. Então, ele demonstrou de que, né, esta via aqui, né, ela depende, né, do sistema, né, de óxido nítrico. Isso aqui é uma demonstração. Veja que ele vai mais rápido aqui, né, o avanço ele é mais rápido que, por exemplo, com a salina, né, e ele mostra que isso depende, né, da dosagem, e ele mostra, inclusive, com expressão de Cephos, mostrando que realmente se definiu, passou para, né, o cérebro, lá para a primeira vez essa evidência. E aí o Diego Golombek, que é também um escritor, ele já ganhou prêmios, né, literários, escreve romance, peças de teatro, poesia e tal, né, um grande divulgador científico na Argentina, ele, né, no final do artigo, que está no PNAS, né, ele coloca assim, talvez um dia a gente vai chegar num voo transmeridiano, saindo de Buenos Aires, chegando, né, em Paris, a aeromoça vai estar distribuindo Viagra para a gente, para reduzir os efeitos da jet lag, né, para a gente se ajustar mais rápido. E isso acabou gerando uma divulgação muito grande do jornal, ou em jornais, em mídias na época, né, e ele acabou ganhando por causa disso, né, o prêmio Ig Nobel, que é dado, né, por um grupo, né, de pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel, né, na Universidade de Harvard por causa, né, dessa brincadeira que ele fez. Então, né, o que a gente sabe? Eu tenho isso aqui, né, vem para cá, daqui eu tenho alteração, né,
da taxa de disparo, que vai, então, ter saída, então, isso aqui é da parte ventral, a parte dorsal do núcleo supraquiasmático, os outros neurônios, que vão agir nos diversos estruturas alvos do núcleo supraquiasmático, e utilizando diversos tipos de neurotransmissor. Então, a neuroquímica dos núcleos supraquiasmáticos são bastante importantes. Então, né, o que a gente tem hoje, né, é que os núcleos supraquiasmáticos são necessários o suficiente para a geração e sincronização da ritmicidade circadiana. Então, a ritmicidade circadiana, nesta época, ela é reduzida a um conjunto de neurônios no núcleo supraquiasmático. Então, essa foi uma visão muito reducionista, nós estamos falando isso do final dos anos 80, início dos anos 90, e por acaso isso coincidia, né, com o meu início da minha pós-graduação. Tudo isso. Então, tudo que se falava em ritmicidade era um pouco, né, a questão, né, de olhar, né, os núcleos supraquiasmáticos, tal, era isso, era algo fundamental, era uma visão muito reducionista, né? Agora, quais são as contradições disso? Né, desse processo, que é isso que eu queria chamar a atenção agora. Então, uma coisa interessante, em primeiro lugar, é que, assim, olha, quando eu estudei, né, muito os neurônios do núcleo supraquiasmático, encontrei, né, os genes, as RNA, as proteínas envolvidas, né, eu acabei levando a seguinte descoberta, que a expressão desses genes e desses ritmos, eles não estão só nos neurônios do núcleo supraquiasmático, eles estão em células periféricas, como em fibroblastos. Isso acabou gerando que eu tenho em fígado, eu tenho em pâncreas, eu tenho... Então, isso mostrou a contradição, que antes eu dizia que eu só tinha um grupo de neurônios, meu relógio biológico era o núcleo supraquiasmático, e, contraditoriamente, eu vi que isso não era só central, isso também tinha periféricos, osciladores periféricos. Então, não era só aqui no núcleo supraquiasmático, mas para cada tecido periférico eu tinha, né, uma maquinaria molecular, né, ajustada disso. Então, eu saio dessa visão, né? E o mais interessante é que no final dos anos 90, início dos anos 90, a gente existia duas comunidades na cronobiologia. Uma que a gente chamava de Clock People, que era vinculada à Society for Research in Biological Rhythm, que era tinha um olhar mais reducionista, e uma que a gente chamava de cronobiologista, que era vinculado mais à International Society for Chronobiology, que tinha mais uma pesquisa, mais um olhar humano e tal, né? E a grande questão é por que existiam esses dois grupos, né? Já que eu tinha, né, essas pesquisas com o núcleo supraquiasmático, uma biologia molecular tão importante, né? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa entender. Na época, né, eu estava lá, eu fiz o meu mestrado com um modelo que eu chamei modelo de rede de osciladores, isso aqui é a página, né, a capa da minha dissertação de mestrado, que foi o título de Intermodulação de Frequência, um modelo funcional para a organização de seres vivos, né? Na verdade, a organização temporal dos seres vivos, né? E aí, né, isto, né, porque, juntamente com o meu orientador, o professor Nelson Marques, né, a gente, né, não conseguia olhar, né, a ritmicidade circadiana restrita a simplesmente a um conjunto de neurônios. A gente olhava e tendia entender que deveria eu pensar muito mais como uma rede de conexões de osciladores. O primeiro modelo experimental nosso foi pensar no modelo de metabolismo, né? E aí, hoje, esse modelo, a gente já trabalha com o modelo de sincronização alimentar. Então, o modelo de sincronização alimentar, a gente tem isso aqui, olha. Então, aqui eu tenho o claro, o escuro, e cada barra dessa aqui representa uma atividade. Aqui eu estou com um esquema, né? Então, aqui o animal, um roedor, ele está... A fase ativa está ajustada à fase de escuro. Durante a fase clara, está em repouso. Se eu pegar esse animal, né, aquele alimentação é ad libitum, eu fizer uma restrição alimentar de aproximadamente 3 horas durante a fase clara. Então, aqui é o início do claro, é 0 hora, né? Então, ou seja, 6 horas depois do início do claro, eu vou colocar o alimento para ele durante só 3 horas, e o resto ele não tem alimentação. Então, no primeiro dia, isso não tem efeito nenhum. No segundo dia, né, ele já começa a ter uma atividade um pouco antes de começar a alimentação, e veja que depois ele fica
tendo uma atividade pré-alimentação. É uma atividade que eu chamo de atividade antecipatória ao alimento. A atividade noturna dele diminui, mas aparece essa atividade diurna, que é uma atividade antecipatória. Essa atividade antecipatória ela é importante, né? Então, a gente diz que essa atividade antecipatória é um fenômeno periódico, então, um fenômeno rítmico, né? E eu tenho uma redução da atividade escura. Eu estou agora, né, fazendo, né, eu estou levando a atividade para a fase clara, já que isso é um animal diurno. Né? Se eu volto imediatamente, né, o animal para ad libitum, ele perde a atividade antecipatória. Mas o mais interessante é que se eu, né, deixo o animal, né, 3, 4 dias, né, com a alimentação ad libitum, ele perde o ritmo. Mas aí, se eu privo totalmente o animal do alimento, ele volta a expressar a atividade antecipatória, mostrando, né, claramente que essa atividade antecipatória é um fenômeno periódico ativo e não simplesmente, né, uma resposta, né, homeostática à ausência ou à presença do alimento. Né? Aqui é um dado, isso aqui, esse que eu mostrei anterior era um diagrama, isso aqui é um dado real do nosso laboratório, onde aqui o animal está em claro e escuro com alimentação ad libitum, aqui a partir do 10º dia é restrição, que está definida aqui por essa barra em azul. Veja aqui a atividade antecipatória que ocorre. Olha aqui a atividade antecipatória do animal, né, em relação na fase, né, ele aumenta muito a atividade. E essa atividade antecipatória, ela acompanha, né, o período dessa atividade antecipatória. Se eu faço a atividade 24 horas, 23, 22 horas, mostrando que eu tenho um limite de sincronização. Diga, Mr. Dalva, você levantou a mão? Oi, professor, sim. Prazer. Muito lindo seu trabalho, belíssimo. E eu gostaria de saber a observação da cronobiologia sobre pessoas em estados depressivos, já que o senhor falou aí no ciclo de claro e escuro. Como seria essa observação? Eu posso deixar isso um pouquinho mais para frente, que eu vou apresentar? Pode sim. Pode ser? Qualquer coisa você me cobre, viu? Certo, que está assim, correlato, não é, com esse ritmo bioquímico, não é isso? Exato. John, eu queria só alertar sobre o tempo, viu? Ok, sim, estou vendo aqui. Então, eu tenho aqui várias antecipações, né, mostrando que o ritmo ele ocorre, né, e que essa antecipação ela é independente dos núcleos supraquiasmáticos. Quando eu faço lesão no núcleo supraquiasmático, essa antecipação ocorre. Então, se é independente do núcleo supraquiasmático, que é um outro experimento mostrando que a lesão do núcleo supraquiasmático não altera, aqui é mostrando o limite de sincronização, aqui lesou, perdeu, você faz a antecipação aparecer. E a grande questão é, se não é o núcleo supraquiasmático, quem é esse relógio alimentar? Essa, né, é que, ou seja, se eu tenho uma sincronização por alimento, quem seria isso? Então, a primeira, né, lógica, né, é pensar, então eu tenho um oscilador, né, que é capaz de sincronizar, né, pelo alimento. E a primeira estratégias, né, clássica foi a estratégia de lesão. Fizeram lesão no núcleo dorsal, do medial do hipotálamo, no núcleo paraventricular, núcleo central e base lateral da amígdala, hipocampo, núcleo accumbens, córtex. Todos esses, nenhum funcionou, nenhum perdeu a ritmicidade. Então, não parecia, né, ou seja, que o oscilador, né, sincronizado por alimento, ele não funciona, né, como o oscilador sincronizado pela luz, que foi encontrado como núcleo supraquiasmático. Será que isso poderia, então, ser um modelo de rede? Né? E aí nós fomos atrás, né, em pensar esse modelo, assim, será que pensar nos fatores pré-prandiais e pós-prandiais seriam importantes? E foi por isso que a gente propôs, né, nesse trabalho, um modelo em rede, né, para mostrar a sincronização por alimento. Né? Tanto aqui pensar na glicemia, né, ou seja, tanto como pré e pós-prandiais, como fator importante. Né? Então, aqui, será que ele sincroniza, se o animal sincroniza só por alimento? Né? Então, ou seja, os ciclos alimentares poderiam mexer aqui nos sistemas, tanto centrais como periféricos,
né, e fazer com que o ritmo sincronizasse. Então, será que essa atividade antecipatória ela poderia ser induzida, né, por um fator hormonal? Né? E aqui nós fizemos, por exemplo, né, a questão de fazer restrição alimentar, mas utilizando exclusivamente glicose, e não ração, como classicamente foi feito. E o que a gente viu demonstrou a questão da atividade antecipatória. Né? Então, aqui, ou seja, a glicose, né, a quantidade de ingestão, ela está relacionada com a quantidade de atividade antecipatória, né? Ou seja, mostrando de que a glicose em si, né, funciona como um fator de ativação do oscilador sincronizado ao alimento e que deve estar acoplado com os núcleos supraquiasmáticos. Aqui, por exemplo, é um exemplo que eu tenho um animal ad libitum, né, e aqui com a mesma alimentação, eu só mudo o claro escuro, né, mais 6 horas. Né? Então, o animal, como eu mostrei lá naquele experimento lá do Diogo Hollenberg, ele demora, né, aqui para sincronizar aproximadamente lá 10 dias. E se eu faço isso aqui, utilizando, né, aqui eu coloco o animal em ad libitum e coloco ele em escuro constante. Então, aqui ele vai fazer o livre curso dele. Nesta condição, eu faço a restrição alimentar. O animal está em alimentação ad libitum, restrição alimentar, mais a mudança de fase. O animal se ajusta mais rápido. Veja que ele levou 10 dias aqui, o ajuste foi quase que imediato. Né? Então, a restrição alimentar faz com que o animal se ajuste mais rápido, mostrando que eu tenho um acoplamento entre o oscilador por alimento com os núcleos supraquiasmáticos. E outros comportamentos, respostas fisiológicas também, além da atividade, a gente mostrou que temperatura, isso aqui é a temperatura do animal ad libitum, né? Aqui é a atividade, aqui é a temperatura, aqui é a ad libitum atividade, com restrição com a ração, aqui é a temperatura, com restrição à ração, aqui é animal a atividade, ad libitum, com restrição, usando só glicose na restrição, e aqui é a temperatura. Se a gente for ver, aqui, olha, a temperatura também muda, né, conforme, né, o padrão de restrição. E com glicose, a mudança da temperatura parece ser, inclusive, mais brusca. Né? Aqui, novamente, né, a atividade, né, ao longo das 24 horas, ad libitum, né, no grupo, né, com restrição, né, com glicose e restrição de ração, né? E aqui, né, é a atividade quando eu faço a restrição. Isso aqui é na condição de claro escuro, né, ad libitum. Aqui vejo que você tem uma diferença quando eu uso tanto glicose como ração. E o ajuste, né, é muito mais rápido, né, com glicose comparado. Então, isso gera a nossa proposição do nosso segundo modelo, né, que pensar que, em vez de eu olhar só os neurônios do núcleo supraquiasmático, eu olho os neurônios de uma forma complexa, né, numa rede, né, e não mais. Né? Então, como é que a gente pode entender, em termos sociológicos, né, essa oposição entre, né, os clock people, né, e os cronobiologistas? Por que a gente consegue entender, sair do núcleo supraquiasmático isolado e vai para isso? E por que nos anos 90 a gente não tinha, né, as duas coisas, né, tão claras? Né? Então, pensando novamente como é que eu posso olhar isso através do materialismo dialético, né? Então, a primeira coisa, né, é pensar no que dizem, né, os sociólogos da ciência. Então, por exemplo, o Pierre Bourdieu, né, que são as publicações deles, bastante, que eu recomendo bastante, né, que ele vai ao laboratório, né, ele vai olhar a comunidade científica, que Procon era autônoma, neutra, o que ele, na verdade, quando ele vai olhar com detalhe, ele descobre que, na verdade, a comunidade científica é um mercado de ciência. O Thomas Kuhn, como um historiador da ciência, ele dizia que a comunidade científica era a unidade básica da ciência, autônoma, neutra, e que o fundamental era o paradigma. Já Bourdieu vai dizer, não, ele, em vez de chamar de comunidade, ele vai chamar de campo. É a unidade básica, e, na verdade, é um ambiente de competição entre os pesquisadores, porque tem contradição. E eu vou ter, sim, a autoridade científica, ela não é neutra, e em vez de eu dizer, olha, o que cada pesquisador quer é o capital científico. Né? O Pierre Bourdieu, ele vai ao laboratório, né, e vê lá o que é que ocorre. Então, na verdade, eu tenho, né, no ambiente de laboratório, na comunidade científica, uma disputa, né, semelhante ao que ocorre no mundo da realidade, né,
do capitalismo, né? Ou seja, aqui eu busco dinheiro, aqui eu busco o capital científico. Então, a produção científica nada mais é do que uma produção especial e uma distribuição especial do modelo capitalista de mercadoria, né? Então, como é que a ciência, então, avança, né? Então, na verdade, o que o Bourdieu vai propor é que a atividade científica, em parte, ela tem um processo de acumulação, transmissão e reconvenção desse processo. Porque eu vou ter, né, aquilo que eu vou chamar de categorias ou hierarquia. Eu vou ter os cientistas que a gente vai chamar os dominantes e os dominados. Quando eu comecei a fazer pós-graduação, então, os dominantes eram os clock people e os dominados eram os cronobiologistas, né? E como é que que estratégia os cientistas fazem para avançar na ciência? Tem a estratégia da conservação, daquilo que a gente chama, né, ou seja, simplesmente, né, eu vou chegar, né, a deixar os dominantes como eles são, ou eu tenho a estratégia, né, da sucessão, né, que é esperar que vá mudando aos poucos, vá mudando por dentro, né? Ou a da subversão, a seção por fora, propondo coisa diferente, criando eventos diferentes e tal, e etc. Então, o Bourdieu vai deixar claro, né, que a disputa interna centrista é o que garante a própria autonomia da ciência, né? E aí a gente vai para uma outra pessoa que olha isso de uma forma muito clara, que é o Bruno Latour, que infelizmente faleceu em 2022, né, que tem esse trabalho bonito, que é a ciência em ação, ou a vida do laboratório, né? Isso aqui, na vida do laboratório, ele vai fazer uma etnografia da ciência, né? Então, ele vai fazer como se fosse um etólogo dentro do laboratório, né? Então, aqui, veja, que os relatos são muito interessantes. Esses diapositivos eu posso deixar com vocês, esse livro vale a pena a leitura dele, tais, etc. Isso aqui é um desenho que ele faz para dizer onde é que tinha os telefones, como é que funcionava, tal, o que é que existia, tal, né? E para entender. Então, o que o Bourdieu vai fazer, né, o Latour depois, né, o que é que motiva o cientista a fazer o que ele faz? Como é que, porque age um cientista, existe uma comunidade científica ou um mercado científico? Como é que ela estrutura e como se dá essas relações entre os cientistas? Então, o Latour vai dizer, olha, os cientistas, eles são muito estrategistas, negociadores, calculadores, são mobilizadores de recursos de todos os tipos, e eles estão permanentes em competição. Nada daquela neutralidade de que Thomas Kuhn. Então, a disputa entre cientistas, laboratório, instituição, vai se dar na fronteira do conhecimento, é uma competição muito semelhante àquela do pluralismo político e do mercado econômico capitalista, né? E qual é o tipo de acesso? A tradição, né, e análise por pares, né? Então, o Latour vai colocar isso como algo. Então, a habilidade política estaria no centro da prática científica. Quanto melhor político e estrategista for o cientista, melhor será a sua ciência, né? E eu concordo, né? E eu acho que, né, essa questão ela é importante, e é importante que a gente discuta, né, isso, inclusive, com nossos estudantes, para que eles não tenham, né, uma visão, né, ingênua, né, da prática científica e achar que a prática científica ela não faz parte, né, da superestrutura, né, que é o mundo capitalista que nós vivemos, né? Então, enquanto que o Bourdieu falava do crédito, do capital científico, né, o Latour vai falar da credibilidade, né? Ele acrescenta, né, as crenças, o poder, né? E o que o cientista faz é reinvestir continuamente os seus recursos acumulados, que são os papers, né, os títulos, os prêmios, tais, etc., que vai gerar, né, esse ciclo de credibilidade que vai fazer a ciência rodar, né, propriamente dita, né? Então, o que é um cientista para o Latour, né? É um investidor em credibilidade, né, em buscar recompensa, confiança, influência, reputação na capacidade de responder no futuro, os investimentos, né, do presente, né? Ele vai deixar isso de uma forma, né, bastante clara. Então, o que seria o ciclo de credibilidade? É investir em dinheiro, equipamento, informação, em prestígio, credenciais, áreas de estudos, argumentos, paper, livros, prêmios, várias coisas, né, que é a realidade, né, da nossa, e não essa visão ingênua
de que o cientista ele é apático, ele não é político, ele é apolítico, como se pudesse existir, né, desta forma, né? E essa questão, inclusive, eu acho que trago ela agora de uma forma muito, né, ênfase agora, somente nesse momento que a gente está discutindo, né, a necessidade de discutir politicamente as nossas instituições, os nossos salários como professores, como docentes, os valores das bolsas, tá, estudos, etc., e simplesmente ficar dizendo, eu não vou participar de movimento nenhum, como, né, se fazer ciência, né, não fosse um ato político. E é claro, né, que a ciência, sim, tem um diferencial, que eu acho que a gente tem que preservar e tem que lutar para que ele seja ético, tal, etc., que é a nossa avaliação para os pares, né? Principalmente quando essa avaliação para os pares ela é aberta, né? Ela não é feita, né, de uma forma cega, né, mas ela é feita de uma forma, né, no sentido transparente, que eu acho, né, que isso é importante, né? É claro que a gente vai ter uma coisa que é esses aparecimentos das ambiguidades na cronobiologia foi o quê? Os ambientes de múltiplos osciladores para o sistema circadiano, a evidência dos osciladores circadianos dependente do núcleo supraquiasmático, incluindo os osciladores periféricos, fora do sistema nervoso central, a evidência de múltiplas frequências e a evidência de osciladores para outras frequências. O Thomas Kuhn chama isso de anomalia, né? O Thomas Kuhn diz que toda vez que eu tenho uma ciência normal, quanto mais eu invisto na ciência normal, eu vou encontrar anomalia. As ambiguidades, né, que vai lá para o Pierre Bourdieu e tal, eu vou dizer não, que na verdade, ou seja, quanto mais eu aprofundo, mais eu vou encontrar as contradições, né? É a velha negação da negação, né, da dialética. É o novo surgindo do velho, não tem como algo surgir do nada. Então, é essa grande transformação da ciência que vai acontecer. Assim. E para onde é que vai, né, a cronobiologia? Ela vai, né, então eu vejo, né, de algumas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês. Recentemente, a cronobiologia ganhou o prêmio Nobel, né, de Fisiologia ou Medicina, em 2017. Esses 3 pesquisadores ganharam, né, o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, né, o Michael Young, o Jeffrey Hall, né, e o Michael Rosbach. Né? E, é claro, essas interações sociais da cronobiologia hoje, elas são importantes. Por exemplo, a gente tem, né, uma desordem do sono, isso aqui é a classificação internacional do distúrbio do sono, uma parte delas que a gente chama de desordem da ritmicidade circadiana. Então, a distúrbio da ritmicidade circadiana, hoje, ela já está na classificação internacional das doenças, né, que tem as que são desincronizações temporárias dos ritmos endógenos do horário do dia, o trabalho em turno, jet lag, as fases anormais dos ritmos, síndrome do avanço, síndrome de atraso, as causadas pela redução da amplitude, o sono irregular, e as falhas na sincronização e comprimento de impulso, como o sono em livre curso ou o ritmo, né, e não 24 horas. Né? Eu gostaria de mostrar esse trabalho, que foi um trabalho recente, agora de 2024, né, apresentado, né, uma revisão, né, apresentada pela pesquisadora Sara Chelapa, né, que é uma pesquisadora brilhante, brasileira. Eu tive o privilégio de ser, né, orientador dela durante o mestrado, fez medicina aqui na UFRN, e hoje ela está, né, há muito tempo, quando ela terminou o mestrado, eu disse para ela, Sara, né, não tenho mais o que me ensinar, vai fazer o seu doutorado lá fora, e ela foi para Basel, na Suíça. Eu acho que esse foi um dos maiores acertos da minha carreira científica como professor, porque ela é brilhante, já teve em vários lugares. Né? Então, a Sara mostrou, né, essa questão importante, que as diferenças, né, sexuais, né, nisso aqui, né, sobre o sono como a ritmicidade. Então, essas aqui são as diferenças, né, que ocorrem tanto em mulheres como em homens, tanto a parte de sono como a parte de cronobiológica. E então a gente tem isso aqui. O que é que a gente sabe? Que a perda do sono aumenta, né, o comportamento alimentar, diminui a tolerância à glicose, aumenta, né, as mudanças aos hormônios relacionados ao apetite, e está relacionado com diabetes tipo 2, obesidade, né, e síndrome obstrutiva, apneia obstrutiva do sono. Enquanto que as alterações circadianas também têm aumento do comportamento alimentar, a diminuição da tolerância, aumento, a alteração dessas mudanças dos hormônios do apetite, né, com o trabalhador com diabetes tipo 2, obesidade, e principalmente, né, a questão do trabalho em torno. Mas o que é que a gente sabe?
é que, na verdade, a diferença, né, eu tenho uma perda de sono, privação de sono e quebra da ritmicidade. Aqui, isso aqui é que eu tenho uma evidência, uma evidência, né, já bem demonstrada. Aqui não tem uma evidência ainda. Aqui eu tenho uma evidência preliminar e aqui eu tenho uma evidência consistente. Então, eu sei, né, que a perda do sono tem uma relação com a questão da alimentação compulsiva, a tolerância à glicose é menor, tal, e semelhante ao que a gente tem também com o distúrbio da ritmicidade. Né? Essa é um trabalho interessante, que ela mostra assim, para onde é que nós vamos, né? O que é que nós vamos fazer. E o que nós estamos fazendo aqui em Natal é estudando, né, esta relação entre o metabolismo glicêmico, né, e o controle da ritmicidade circadiana. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente está usando esse tipo de sensor, né, do qual eu acoplo aqui, ele fica fixo como se fosse, né, com adesivo, e isso ele fica por 14 dias, eu meço, né, a glicemia dele, né, a cada 10 minutos. Então, esse aqui é um registro de um sujeito, né, ao longo de 14 dias. A gente vê aqui o valor médio, e aqui é uma oscilação, né, que são esses picos que são resposta glicêmica à alimentação. Se eu botar aqui nesse dia aqui específico, eu fizer aqui uma lupa aqui, o que eu vou ver é isso aqui, né? Aqui é durante a noite, enquanto o indivíduo está dormindo. Aqui eu tenho um pico, que representa que a resposta glicêmica ao café da manhã. Aqui eu tenho um outro pico, que representa a resposta glicêmica ao almoço. E aqui eu tenho um terceiro pico, que representa uma resposta, né, ao jantar, né? E aqui, se eu olhar esse outro dia, aqui eu tenho 4 picos, né? Olha o que é que eu vejo. Aqui durante a noite, o pico do café da manhã, o pico do almoço, o pico do jantar, e um pico aqui muito antes da noite. Veja que esse pico aqui ele é muito maior, né? E, então, assim, esse pico maior aqui representa, mostra que a resposta glicêmica aqui, ela é diferente dessas 3 respostas aqui, que são respostas clássicas em termos de respostas fisiológicas, né? O que a gente já hoje está trabalhando com uma perspectiva de conseguir fazer medidas exatas, o que é o significado, né, de cada pico desse. Então, a gente está fazendo medidas da duração do pico e a proeminência do pico. Então, isso aqui seria uma resposta noturna, enquanto o indivíduo está dormindo. Então, aqui é uma resposta a algum fator endógeno. Isso aqui é uma resposta ao café da manhã. Então, eu tenho aqui a proeminência do pico e a duração. Aqui é o almoço, aqui é o jantar. E uma resposta, né, aqui noturna, né, que é uma determinada refeição que esse sujeito fez. Então, é esse tipo de avaliação que a gente está, né, hoje trabalhando no sentido de avaliar, de desenvolvimento de técnicas metodológicas para isso, para entender, por exemplo, né, que nós temos diferentes tipos, né, de padrões, por exemplo, do diabetes. Enquanto a gente achava que diabetes era tudo uma coisa só, o diabetes tipo 2, aí nós estamos falando. Então, eu tenho a diabetes tipo 1, né, aqui no caso. Eu tenho 2 modelos de diabetes aqui. Esse diabético aqui, veja como é que está a glicemia dele à noite. Aqui, ó, controlada. É o pico do café da manhã, o pico do almoço, né? Esse aqui é o pico do jantar. Esse aqui é o sujeito durante a noite. Olha os valores, né, à noite, ele está lá com 205, esse aqui é o pico do café da manhã. Então, esse tempo aqui é diferente, certo? Esse tempo aqui ele está com escala diferente dos 2 gráficos. Então, veja, esse sujeito aqui, ele tem um padrão, né, de glicemia noturna, né, baixo, controlado. Então, a fisiologia glicêmica dele noturna está controlada. Esse sujeito aqui, ele não tem controle da glicemia noturna. O que é que significa? Que esse sujeito aqui, ele é um diabético diferente desse outro diabético aqui. E é isso que a gente está, né, mostrando exatamente que eu tenho diversidade. Se eu olhar achando que simplesmente eu tenho um padrão fixo, né, de regulação da glicemia, eu não vou pensar que são fenômenos diferentes, né? Então, eu não vou buscar isso. Então, o olhar dialético desse processo é isso. Então, a discussão genética e ambiente, ela deixa de fazer sentido porque tudo está interligado, dialeticamente falando. Então, eu tenho tanto o olhar genético do processo, como o olhar ambiental, e é claro que ambos, eu posso ter alterações rítmicas gerando tanto doenças relacionadas como câncer, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares. Que é isso que eu tenho, né? O sistema todo, ele é temporizado.
Então, em vez de eu olhar simplesmente a função cardiovascular, não faz sentido eu não falar em cardiovascular se eu não olhar a variabilidade, por exemplo, da frequência cardíaca, né? E aí a gente tem, né, hoje um olhar sobre o que é que está acontecendo, né, com a situação. Então, isso aqui são duas monografias da Organização Mundial de Saúde, né, sobre, né, risco de câncer em seres humanos. Essa daqui é de 2010, essa aqui agora é de 2022, né? Essa aqui é exclusivamente de trabalho em turno, e a avaliação dela é essa aqui, né? Então, eu tenho, por exemplo, em câncer, ou seja, o quanto que o trabalho em turno está relacionado. Então, que há uma evidência limitada em humanos para que o trabalho em turno seja considerado carcinogênico. Mas há uma positiva associação, né, entre o trabalho noturno e câncer de mama, de próstata, de colo e de reto, né? Bem como, né, em modelos animais, aí assim, há evidência suficiente em modelos animais para que as alterações do claro escuro seja carcinogênico. Então, em modelos animais, a gente tem certeza que é carcinogênico. O trabalho em turno no ser humano, a evidência, né, é limitada ainda. Qual é o mecanismo? Há uma evidência forte de que, né, em modelos experimentais, de que o claro escuro, né, o esquema de claro escuro, né, exibe, né, uma característica carcinogênica se você quebra, né, esse padrão, né? E essa evidência ela está relacionada tanto com a questão da imunossupressão, com fatores inflamatórios crônicos, né, como, né, a alteração da proliferação celular. Então, a avaliação final é que o trabalho em turno ele é provavelmente carcinogênico para o ser humano. Está no grupo 2A. O grupo 2A é o segundo colocado. O primeiro colocado é o grupo 1A. O grupo 1A é radiação ionizante, por exemplo. Eu sei que isso, né, é carcinogênico. O grupo 2A é que está lá. Por exemplo, o cigarro está aqui também, né, no grupo 2A. Então, a gente até brinca, olha, daqui uns dias a gente vai ter lá na grande empresa que tem 24 horas de trabalho noturno, está lá dizendo, olha, trabalho em turno, cuidado que ele pode ser carcinogênico, né? Então, isso mostra que, assim, eu saí de um olhar, né, simples, né, reducionista, mas foi fundamental esse olhar reducionista inicial para descobrir o meu relógio biológico. Ao descobrir o meu relógio biológico, eu encontrei as contradições, saí dessas contradições e fui para a sociedade. Enquanto que antes eu tinha os dominantes, os clock people, que era quem estudava a biologia molecular, hoje nós estamos, e os dominados eram os cronobiologistas, que estudavam só a cronobiologia humana. Hoje as duas coisas estão em pé de igualdade, porque a gente tem, né, essa realidade. E aí não só essa realidade, mas também, né, com vários outros parâmetros, né, como, né, foi perguntado, né, ou seja, olha, e isso tem a ver com a questão, né, das alterações mentais? Tem. Inclusive, a Sara, que eu mostrei aqui, o doutorado dela foi exatamente estudar ritmo, né, circadiano, né, em pacientes depressivos, né, e ela, inclusive, foi a primeira pessoa a mostrar que alterações, né, perturbações rítmicas do ciclo sono e vigília em pacientes com depressão tem uma associação bastante grande com ideação suicida, o que sugeriu ela criar, né, uma orientação, né, que, ou seja, todo paciente com depressão, você deve fazer uma avaliação da ritmicidade do ciclo sono-vigília, e se eu tenho, né, uma alteração, uma desincronização do ritmo, eu devo olhar esse paciente por causa da questão do problema, né, do suicídio. E aí, o que eu chamo a atenção para finalizar, né, essa parte, é que nós temos essa realidade aqui com nossos jovens, essa realidade social que nós temos hoje aqui nas nossas escolas do ensino médio. Nossos jovens que têm que ir para a aula às 7 horas da manhã, enquanto que o sistema circadiano dele está atrasado. No adolescente, você tem um atraso, ele dorme mais tarde e acorda mais tarde por uma questão biológica, e nós fazemos uma escola que mantém, por exemplo, né, os estudantes, né, adolescente, então, em ensino médio, né, no ensino médio ele está lá dormindo muito tarde. Ele está dormindo tarde, mas tem que acordar cedo, porque a aula começa às 7 horas da manhã no Brasil, né?
E aí muitos dizem, mas os pais têm que levar os filhos. Mas isso aí não é criança, isso é adolescente. Né? Eles já vão sozinhos. E principalmente porque a maioria, né, dos adolescentes brasileiros não são classe média alta, que vai para a escola de carro com os pais. Não, ele vai de ônibus, ele vai a pé, ele vai de trem, ele vai de bicicleta, a maioria. Né? Aqueles que estão na classe média alta, eles vão, ainda os pais ainda levam, ou vão de transporte pago. Mas a maioria absoluta vai para ter aula às 7 horas da manhã, né? E morando muito tarde. Né? Então, se alterações rítmicas geram, né, câncer, o que nós estamos fazendo para proteger esses nossos adolescentes no futuro não ter alterações metabólicas e, inclusive, alterações de ciclo celular e câncer? Então, essa é uma das questões, né, que hoje, né, um olhar que sai, né, lá de uma questão, né, biológica puramente, mas a gente chega numa preocupação, né, social. Para a gente, né, como sugestão de leitura, a gente tem esse livro disponível no Brasil, que é Cronobiologia, Princípios e Aplicações, organizado pelo Nelson Marques e o Mena Barreto. Tem esse livro em inglês do professor Roberto Reffinetti, Circadian Fisiologia. E agora, no segundo semestre, deve sair esse livro, que chama-se Medicina Circadiana, Fundamentos e Aplicações Clínicas. Ele deve sair como, né, PDF aqui pela editora da universidade, né, que é um livro direcionado para os cursos da área de saúde, na graduação, pós-graduação, residência e profissionais de saúde. Né, quando ele estiver pronto, eu vou divulgar, né, no grupo. Né. A gente também tem, né, atuação não só na pesquisa, mas também, né, com intervenções, né, de montar, por exemplo, como esse, né, dossiê para ser distribuído entre os gestores escolares, para a gente rediscutir, né, a importância de mudança, né, dos horários escolares para os adolescentes. E a questão, né, dialética, né, quem tiver interesse na leitura, tem esses 3 livros, né, este é um dos primeiros livros, né, organizado por esse grupo, era um grupo de biologista, né, dialético, aqui foi como editor o Steven Ose. Tem esse livro, o Biologista Dialético, do Richard Levitt e o Richard Leontin, né, que eles diziam, olha, não existe, né, uma biologia dialética, o que existe é o biologista dialético, e recentemente vários textos deles, né, foram colecionados num livro e nós traduzimos, uma tradução coordenada pelo Mena Barreto, né, que está publicado, né, há 2 anos atrás, que se chama, né, A Dialética da Biologia, são ensaios marxistas sobre ecologia, agricultura e saúde, né, do Richard Lins e do Richard Leontin, né, que está publicado, né, pela editora Edição Popular, né, e tem, né, várias, né, os conceitos que a gente coloca aqui, eles estão expressos, né, nesse livro. É um livro bastante interessante, e essa tradução para o português, né, foi importante. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Tem algumas pessoas aí com mão levantadas, né, e eu fico à disposição para a gente ter um tempinho para dar uma conversada. Eu queria agradecer ao professor John Araújo, né, pela brilhante palestra. Infelizmente, a gente já avançou muito no tempo, a gente só tem 7 minutos para as perguntas, e eu vou, então, abrir a pergunta somente para quem está aqui, que eu acho que é a Érica Vanessa, que está aqui. Né? Eu ia fazer algumas perguntas, mas também não vai dar. Então, eu vou pedir a John que deixe aí o e-mail dele, o Zap, para que as pessoas que quiserem fazer perguntas, né, possam fazer diretamente a ele, se ele puder responder. Não é? Então, eu vou passar logo imediatamente para a Érica Vanessa. Érica, faça a sua pergunta. Boa tarde, professor. Parabéns pela palestra, muito, muito interessante. Eu gostaria de saber, professor, se o jejum intermitente poderia afetar a rinicidade desses ciclos biológicos, se ele afetaria, porque agora se usa muito o jejum intermitente para obesidade, para pacientes diabéticos. Mas aí o senhor falou sobre horário que o alimento seria administrado e que isso poderia ter a rinicidade. Nesse caso, o jejum intermitente, ele seria benéfico ou maléfico, nesse sentido da rinicidade? Desculpe,
Érica, não entendi. Você pode só dizer o... A minha pergunta é sobre o jejum intermitente. Ah, o jejum intermitente. Isso. Certo. Se o jejum intermitente, ele afetaria nessa remicidade. Sim, aí tem duas características importantes do jejum intermitente para ser avaliada. A gente não tem, né, em sua totalidade, uma compreensão do jejum intermitente. Então, isso depende do horário, né? Então, tem um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos que eles estão exatamente tentando avaliar, né, o quanto que o horário do jejum intermitente, não só a duração do jejum, mas o horário do início e do final. Porque, e aí, essa diferença, né, uma outra coisa também que está sendo avaliada é o quanto que essa diferença ela tem a ver com a variabilidade do sujeito. Porque uma coisa é eu padronizar, olha, eu vou fazer um jejum intermitente de 12 horas, né, zero, né, alimentação. Há uma questão, isso é uma questão. A outra questão é se este, né, início, essas 12 horas vão ser a partir das 6 horas da noite, às 8 horas da noite, né? E se essas diferenças, elas promovem respostas com diferenças individuais. Então, o que a gente já sabe? Bem, depende, sim, do horário, né, do início do jejum intermitente, depende da duração do jejum intermitente. Então, o que hoje, né, a gente já olha assim, me parece, né, assim, até eu gosto de fazer uma analogia, embora não esteja correta, essa analogia, é uma analogia muito grosseira, com sono. Né? Então, o que eu tenho é que tem pessoas que dormem pouco e tem pessoas que dormem muito, os grandes e os pequenos dormidores. Então, do mesmo jeito, o jejum intermitente, o que parece que as respostas têm algumas características diferenciadas. Então, que a gente tem que ter muito cuidado nesse aspecto. Né? E, né, o horário do início, né, do jejum intermitente, o que parece estar relacionado, né, com a característica do cronotipo do sujeito. Né? Então, se é matutino ou vespertino. Então, a gente precisa olhar com mais calma para definir, né, um protocolo melhor, né, do jejum intermitente, considerando a questão da ritmicidade, senão, né, eu estou fazendo uma coisa e estou bagunçando uma outra. Certo? Obrigada, professor. O Joacil, ele tinha pedido o problema, João, é que nós daqui a pouco eu vou ter que infelizmente, ter que fechar a coisa. Então, eu vou pedir a você que, se você puder deixar o seu e-mail e a sua ou o seu zap, as pessoas fazem perguntas a você diretamente. E aí eu já deixei o meu e-mail aqui, tá? Aqui de mensagem, que as pessoas podem pegar e entrar em contato. Né? Ok. Fiquem à vontade para entrar em contato. E eu queria que você, então, eu deixava a palavra para você fazer suas considerações finais. Eu, dizendo a você que eu ia fazer umas perguntas provocativas sobre o que é materialismo, o que é materialismo dialético, o que é materialismo histórico, mas não quero que você responda agora, não, porque a gente não vai ter tempo. E tem algumas outras coisas aqui que eu queria colocar. Mas eu deixo para você fazer suas considerações finais e eu agradeço você deixar aberto aí para o pessoal, se quiser fazer perguntas diretamente a você, e saiba que é sempre uma alegria ter você aqui com a gente nas palestras das teorias epistemológicas. Um abraço grande aí para você e fique com a palavra. Raul, um abração aí a todos, né? Eu fico à disposição, tá? Quem quiser mandar e-mail para mim, na medida do possível eu respondo. Às vezes eu demoro um pouco, pode insistir, tá? Sem problema nenhum, certo? Então, principalmente para vocês jovens, né, que estão fazendo pós-graduação, é um momento fundamental e nunca o Brasil precisou tanto, não só o Brasil, mas o mundo, né, de pessoas dedicadas, né, que se dedique ao estudo, né, pensando, né, em fazer, né, em construir uma sociedade, né, nova, uma sociedade diferente, né, uma sociedade igualitária, que é o que nós queremos. Né? Então, eu vejo cada carinha de vocês aqui, ou para alguns, né, eu estou apenas, né, criando, né, imaginando, né, como é a carinha de vocês,
né? Mas eu, com certeza, né, quem está fazendo uma pós-graduação é que tem, né, interesse, né, tanto na ciência, né, como, né, em querer uma sociedade diferente, né? Fico à disposição aqui no laboratório, né, nos eventos, quando a gente se encontrar por aí, tá? Qualquer coisa, né, por favor, podem mandar, né, uma mensagem, né, para mim, que eu, na medida do possível, né, eu vou responder. É isso aí, Raul, né, fico agradecido e fico à disposição, né, para você, né, e ao programa, né, para, na medida do possível, estar contribuindo, né, criando, né, esse debate. João, se você puder, você me mande os diapositivos para eu passar para a turma. Se você permitir, eu vou passar para a turma. Mandarei sim, será um prazer. Ok. Podem usar à vontade, né, as minhas, né, as elaborações mentais, né, e façam crítica à vontade. Olha, e assim que eu tiver o vídeo da sua palestra, eu mando para você. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado.